Como vai, pessoal? Como vocês estão? Hoje iremos estudar um assunto muito bom. É um assunto um pouco extenso, muito denso, mas tentamos fazer um resumo possível para que vocês possam se debruçar de forma, vamos assim dizer, agradável, tá certo? O assunto que nós iremos trabalhar hoje é justamente sobre a integração regional e o papel do Brasil nesse contexto geopolítico da América do Sul. Olhem só, desde os anos de 1960, a década de 60, né, diversos acordos foram firmados, realizados entre os países da América Latina. Mas por que isso aconteceu? Porque eles estavam vendo que o mundo vivia no período da Guerra Fria e existia uma polarização entre capitalismo e socialismo, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então nós podíamos ver que eles estavam simplesmente buscando expandir suas áreas de influência e mercado. De sorte que eles começaram em 1960 com o mercado comum centro-americano, tá? Que ou não prosseguiu, o Pacto Andino em 69, a Comunidade do Caribe em 1973 e a Associação Latino-Americana, né, de Integração, que é a ALAD, na década de 80. E qual era o objetivo? Era justamente de fortalecer esses países, fortalecer a economia e indiretamente trazer benefícios sociais e políticos para a sua população. De sorte que era muitas vezes necessário promover o intercâmbio cultural. Tá certo? Então nós podemos ver aqui um mapa do continente americano, onde ele vai trazer justamente na sua legenda a configuração desses acordos econômicos. De sorte que a ALAD, por exemplo, ela foi criada na década de 80 e com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento econômico e social. De sorte que, por meio justamente de estabelecer novos mercados, né, um mercado comum, de sorte que os países membros tivessem, com o tempo, a zerar as tarifas alfandegárias entre eles. Além de permitir justamente que as trocas comerciais ficassem mais flexíveis, tá certo? Considerando os diferentes níveis de desenvolvimento que cada país membro possuía. A ALAD, ela compõe os países da América do Sul, exceto a Guiana Francesa e o Suriname, e a América Central continental, tá certo? Abrange o México, Cuba, que inclusive foi interditada devido à Revolução Socialista, tá certo? E aqui composto pelo Mercosul, pela Comunidade Andina e esses três países, que é Chile, México e Cuba. O Cuba foi interditado, mas cremos que vai ocorrer uma resolução acerca disso. No que diz respeito à Comunidade Andina, já está dizendo, a comunidade que está próxima à Cordilheira dos Andes. É composto por Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, tá certo? Ela foi criada em 69 e nós vemos que o desenvolvimento equilibrado dos países membros, esse era o objetivo. O desenvolvimento equilibrado dos países membros mediante a integração e a cooperação econômica e social. De sorte que eles queriam promover um mercado comum para que, entre esses países membros, viesse diminuir as taxas de exportação. De sorte que eles viessem promover um desenvolvimento para os países membros. O crescimento de empregos, tá? A distribuição da vulnerabilidade externa e também a questão de todos os outros aparatos que ocorrem dentro da geopolítica da região. O fortalecimento regional, já que alguns países são de caráter socialista e sempre lutando para que houvesse justamente vamos assim dizer, um fortalecimento das democracias dos estados, uma melhoria da qualidade de vida da população e aí por conseguinte. Então, o intuito da formação desses blocos econômicos é promover o pleno desenvolvimento às nações membros, fortalecer os regimes democráticos e trazer também uma melhoria da qualidade de vida da população. Geralmente são objetivos, vamos assim dizer, universais. Qual é o país que não quer promover o seu pleno desenvolvimento e, concomitantemente, o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida de sua população?
Já a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela é formada justamente por todos os países da América. Nós temos aqui os países da OEA e também o da TIA, que é justamente um tratado internacional, né, interamericano de, vamos assim dizer, de reciprocidade, em que esses países iriam trabalhar juntos para fortalecer, na perspectiva de que a América é para os americanos. É claro que o mesmo foi desenvolvido, tá certo? Justamente num período também de Guerra Fria, onde a política imperialista norte-americana queria justamente evitar de que o socialismo viesse se expandir no continente. Aqui são alguns preceitos ou, vamos assim dizer, pontos principais para que haja a adesão dos países a este grupo. Temos aqui a questão dos requisitos de admissibilidade, as informações gerais, os critérios de elegibilidade, porque existe o grupo de países que são membros e existe o grupo de países que são associados, de sorte que esses associados podem chegar a ser países membros permanentes deste bloco, vamos assim dizer, a Organização dos Estados Americanos. Isso se tornou importante porque, como são quase todos os países americanos que o compõem, formou um fórum governamental político, jurídico e social, onde ele vai priorizar a profundeza das democracias, ele vai tentar aprofundar a democracia, estabelecer e consolidar as democracias nos países membros, a questão dos direitos humanos e o desenvolvimento do próprio continente. E aqui temos a OE, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que são justamente os países que foram colonizados pela Península Ibérica, Portugal e Espanha, e que também possuem a língua portuguesa enquanto língua oficial. Nós temos toda a América Latina, tá certo? Fora Porto Rico, que é uma concessão americana, tá? Portugal e Espanha e alguns países da África, mais as Filipinas. A OE, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, para a educação, a cultura e a ciência. Ou seja, há um intercâmbio entre esses países no que diz respeito à educação. De sorte que, com vistas para o desenvolvimento integral e sustentável. No campo da educação, o organismo tem como linha norteadora justamente a utilizar o documento Metas Educativas de 2021. Que é a educação que queremos para a geração dos bicentenários, que reúne as 11 metas justamente para promover uma melhoria nos dados no que diz respeito à educação. E aqui temos o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que foi criado em março de 91 por meio do Tratado de Assunção, lá em Assunção, no Paraguai, onde estavam Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Esses são os países que formaram esse bloco. Há países que formaram esse bloco, há países que são associados ao bloco e há países que foram integrados a esse bloco. Por exemplo, a Venezuela e a Bolívia, elas foram, vamos assim dizer, suspensas devido aos regimes totalitários impostos a esses países. Esses países, eles possuem 270 milhões de pessoas, têm um PIB de 3 trilhões e 300 bilhões de dólares e um território de pouco mais de 12 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é um bloco onde tem países como o Brasil, que é de dimensão continental, e uma população muito grande que pode tão somente ser visto como um grande mercado consumidor em crescimento para os produtos dos países membros. O Mercosul ele tem um objetivo, a livre circulação de bens e serviços, tá certo? Ou seja, a derrubada, o estabelecimento de uma taxa externa comum aos países que não são associados, né, ao bloco, a adoção de uma política comercial comum em relação a países extra-bloco, a coordenação de políticas macroeconômicas, ou seja, existe um fórum dentro dessa instituição chamada Mercosul, onde os principais ministros, ou melhor, os ministros da economia e da fazenda desses países membros, eles se reúnem
para justamente debater as políticas macroeconômicas que serão adotadas pelos seus respectivos governos. De sorte que esses países membros, né, essa coordenação de políticas macroeconômicas, tanto do mercado exterior, como a questão agrícola, industrial, fiscal monetária, cambial e de capitais. Já a Aliança do Pacífico e o Unasul, elas foram criadas em 2012, nos moldes do Mercosul e formado por México, Colômbia, Peru e Chile. Ele é mais importante que o Mercosul se nós formos olhar a questão do PIB, da população e também do território, nós vamos ver que não. Mas eles tomaram esse molde. Por quê? Porque eles têm o objetivo de se tornarem um grande polo de atração de investimento de capital estrangeiro, tá? Para dentro da América Latina. De sorte que a servir de elo para uma eventual integração com os países asiáticos, por meio da APEC, que é a Associação justamente Comercial do Pacífico, que tem as principais economias do mundo, por exemplo, a China e o Japão, tá certo? Já o Mercosul, ele realizou acordos comerciais entre esses países da Aliança do Pacífico para justamente aproximá-los dessa Aliança do Pacífico, onde tem a China e o Japão como os países, vamos assim dizer, polos. Lembremos que a China corresponde ao terceiro maior país em extensão territorial e o país mais populoso do mundo, com cerca de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Imagine o Brasil conseguir um mercado consumidor como este, por meio dessas relações diplomáticas. Nós temos aqui a Aliança do Pacífico e o Unasul e uma relação entre essa Aliança do Pacífico e o Mercosul. Nós vemos que os países que formam a União do Pacífico, a Aliança do Pacífico é o México, Colômbia, Peru e Chile. E nós vemos no Mercosul justamente o Brasil, que é de uma dimensão continental, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e a Venezuela. E podemos ver aqui a questão da diferença entre esses dois blocos, no que diz respeito ao PIB, à população, os países integrantes, tá certo? E a renda per capita, que é justamente uma base de quanto a população recebe no decorrer do ano. Isso em dólares. A União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, ela foi criada em 2008 e é formada pelos países da América do Sul e tem por objetivo construir um espaço de integração cultural, social, política e econômica. Ou seja, a Unasul ela atua nos âmbitos político e social e muitas vezes resolvendo impasses, conflitos entre esses países. Nós podemos ver, por exemplo, a Venezuela hoje vive uma guerra civil. E é justamente qual o papel desse bloco econômico? É justamente intervir, é justamente dialogar com as partes para promover o mínimo de, vamos assim dizer, de malefícios à sociedade. E a economia do bloco. Tá certo? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima aula.